Então, boa tarde, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas, as pessoas da comunidade, as pessoas de fora que também estão aqui hoje, porque a gente abriu esse encontro, né, para outras pessoas que gostariam de conhecer o Adrian e o trabalho dele no PQR. Então, sejam todos bem-vindos e também as pessoas que vão ver essa gravação depois, bem-vindos. Então, hoje é um dia de encontro especial, um encontro com o Adrian, com esse facilitador e aluno da Joana há mais de 10 anos. E a gente vai falar então um pouquinho dessa fase da espiral, que é a fase de seguir, ver com novos olhos, e um pouquinho dessa fase dentro desse contexto de crise ecológica que a gente está vivendo, né? Então a gente vai ter esse tempo para ouvir o Adrian, a Lia vai traduzir, o Adrian vai falar em espanhol, e aí a Lia vai traduzir, e depois a gente tem um tempo para fazer perguntas também, tirar alguma dúvida. Então, fiquem à vontade para colocar no chat também, ou ao final, levantar a mãozinha aqui e a gente abre para vocês fazerem as perguntas, tá bem? Então, eu vou falar um pouquinho do Adriano. Então, o Adriano é ecopsicólogo integral, praticante contemplativo, facilitador internacional, autor e ritualista, cujo trabalho tece o estudo psicoespiritual da relação terra-humano, princípios animistas e sabedoria contemplativa. Ele é fundador e diretor do Instituto Bioalquímia e do Trabalho que Reconecta Latinoamérica, o El Trabajo que Reconecta. Adriano também é autor de alguns livros em espanhol e inglês, editor da primeira antologia sobre as aplicações do TQR na América Latina e tradutor do livro seminal da Joanna Macy e da Molly Brown, Nuestra Vida como Gaia. Ele é o principal professor do Departamento de Psicologia Leste-Oeste do Instituto de Estudos Integrais da Califórnia e professor adjunto da Universidade Naropa. O Adriano esteve aqui no Brasil em 2019, conduzindo, né, o nosso primeiro treinamento latino-americano do Trabalho que Reconecta, em São Paulo, e junto com a Poliana, então, e mais 38 pessoas, 37 pessoas, a gente passou esses 10 dias mergulhando no Trabalho que Reconecta, e eu estava lá, e foi muito, muito bom, e foi o que me trouxe aqui hoje, né? Então, o Adriano é um facilitador excelente. Recomendamos que vocês acompanhem. Eu vou colocar aqui depois no chat as redes do Adriano, os sites, para manter contato depois com ele. Então, bem-vindo, Adriano. Obrigada por aceitar o nosso convite, estar aqui conosco hoje. E a gente abre, então. Gostaríamos de te ouvir. O que você tem para contar para a gente sobre essa fase da espiral ver com novos olhos e os nossos tempos atuais de crise? Oi, obrigado, Bruna. Hola, Lía. Ah, Creo que hablaré despacio. Supongo que la mayoría quizá me van a entender sin esperar a Lía, pero vamos a traducir. Así que un honor estar acá con ustedes. Gracias. Então, eu vou falar devagar, eu acho que a maioria de vocês vão entender. Eu vou traduzir, no caso, eu li. E é uma honra estar aqui com vocês. Sí, entonces tengo muy bonitos recuerdos de estar allá en sus tierras, en la inmersión en donde conocí a Bruna y a Lía. Ya nos conocíamos en una inmersión junto con Poliana en Chile Então, antes. eu tenho muitas boas lembranças do tempo que eu fiquei no Brasil, na imersão onde eu conheci a Bruna e conheci a mim e Lia no ano anterior, lá no Chile, com a Poliana, quando eu fui fazer a imersão de 10 dias no Chile. Ujú. Entonces, el día de hoy, sí, me invitaron para platicarles de los nuevos y ancestrales ojos, ¿no? E hoje a gente vai falar dos olhos novos e ancestrais. Foi o convite que foi feito. Y entonces lo que se me ocurre es presentar inicialmente un contexto en el que hace sentido o el contexto de la crisis a la que le llamo ecocivilizatoria. Então, o que me ocorre é apresentar primeiro um contexto, e o contexto para essa conversa é essa crise que eu chamo de ecocivilizatória. Ajá. Y entonces, como para poner el objetivo inicial, sería como
en base a este contexto que les voy a contar, es casi necesario, urgente, conectar con esta nueva visión. E se a gente for colocar um objetivo, né, nessa conversa, é que para a gente fazer para a gente atingir, deixar claro esse contexto, é preciso ter essa visão. Y esa visión en el libro que están estudiando dicen no, nuevos óleos, ¿verdad? Pero en realidad nuevos óleos también es nuevos y ancestrales ojos, que es algo que sigue también la lógica de la espiral del TQR. Então, aqui na metodologia que a gente está estudando, essa nova visão é apresentada com novos olhos, mas na verdade é novos e ancestrais olhos, novos e antigos olhos que segue essa espiral do TQR. Y entonces esa es una de las ideas centrales que les quería compartir, que el camino hacia adelante, el olear ¿no? Mirar con nuevos ojos, ha de estar informado por las tecnologías y cosmovisiones ancestrales, en especial en nuestras tierras de Latinoamérica. Então, é isso que eu quero compartilhar, que para a gente olhar com novos olhos, a gente vai ter que conectar com esse olhar ancestral, antigo, especialmente falando aqui da nossa terra, né, da América Latina. Então, a gente vai ter que conectar com esses olhos antigos. Entonces, desde la psicología transpersonal hay como un mantra, un lema que dice la regresión en servicio a la trascendencia. Então, na psicologia transpessoal tem esse lema, né, que é a regressão a serviço da transcendência. Y es un poquito similar a la idea que les quiero platicar hoy. Que é um pouco parecido com a ideia que a gente vai conversar hoje. Entonces, ahora sí, el contexto, que igual no se los tengo que contar mucho, ustedes lo viven, lo vivimos, ¿no? En especial en referencia, por ejemplo, al Amazonas, ¿no? Y lo que ocurre ahí. Então, o contexto eu acho que eu não tenho que falar muito, porque nós todos estamos vivendo, e vocês estão vivendo, porque isso diz respeito muito à Amazônia e tudo que vocês, né, que a gente vive aqui no Brasil. La idea es, como saben, como del desmoronamiento de las bases que sostienen la vida, al menos la vida compleja en el planeta, incluida nuestra especie, ¿no? Então, essa ideia tem a ver com o desmoronamento da vida complexa e que inclui a nossa própria espécie, né? Pelo menos do tipo de vida complexa, que inclui a nossa espécie. Ujú. Y especialmente amenaza, claro está, no solo a la familia humana, a la especie, ¿no? Sino específicamente a una manera de vivir que le denominamos como una vida industrializada o basada en este paradigma de crecimiento ilimitado en un planeta finito. Então, esse desmoronamento não ameaça apenas a família humana, ameaça uma forma de vida baseada nessa sociedade industrializada, onde a gente está limitado a viver dessa maneira. Ajá. Entonces, cuando nuestra identidad como humanos industrializados es confrontada con este desmoronamiento, lo que ocurre, o una de las cosas que ocurre es que nos sentimos morir. E a nossa identidade como humanos industrializados, o que ocorre quando acontece esse desmoronamento é que a gente sente como se a gente estivesse morrendo. Ajá. Y entonces, esa es la lógica por la que algunos pensadores visionarias sugieren que lo que se nos invita a hacer para conectar con este nuevo discernimiento, nuevos ojos, es, por un lado, aprender a morir. Por isso que muitos pensadores falam que para a gente conectar com esses novos olhos, a gente vai ter que aprender a morrer. Para entonces dejar renacer lo nuevo. Entonces eso implicaría un proceso como a grandes rasgos de iniciación. Morrer para que se inicie o novo. E por isso que, de forma ampla, a gente pode chamar isso de uma iniciação, para que alguma coisa nova nasça. Morrer para que alguma coisa nova nasça. Esa es una de las metáforas principales que les quiero platicar hoy como referencia para hacer sentido a la necesidad de mirar con nuevos ojos.
Então, essa é uma das metáforas principais que eu gostaria de compartilhar outro, para a gente se conectar com essa necessidade de olhar com novos olhos. Que entonces estamos en medio de un proceso de iniciación a nivel planetario. Que a gente está no meio de um processo de iniciação no nível planetário. Y eso implica lo que alguien como Chris Beige habla como la muerte del ego de la especie. E isso implica em algo que o Chris Bates chama de a morte do ego no nível da espécie. Ajá. Es solo una manera como de hacer alusión, de aludir a la necesidad de compostear las maneras destructivas que tenemos de relación para con la tierra. Essa é uma maneira de aludir à necessidade da gente compostar as maneiras destrutivas com as quais a gente está se relacionando com a Terra. Compostar no sentido de fazer a compostagem, né, mesmo. Ujú. Entonces ahí en ese compostaje lo podemos asociar a la fase 2 de la espiral que han estado estudiando, ¿no? De honrar nuestro dolor por el mundo. E essa compostagem a gente pode relacionar facilmente com a fase 2 da espiral, que é de honrar a nossa dor pelo mundo. Entonces, no sé si les empieza a hacer sentido la necesidad o el llamado a conectar con herramientas, con visiones, con prácticas que nos ayuden a nutrir esta transición, a transitar de mejor manera esta iniciación Por isso, planetaria. por isso faz sentido a gente conectar com visões e com práticas que nos ajudem a fazer essa transição. Ajá. Obviamente el TQR es una de las principales en mi experiencia. E, obviamente, o TQR e o Trabalho Reconecta é uma das principais ferramentas na minha experiência. Entonces, en el capítulo que están estudiando, hay unos key teaching points, ¿verdad? Son 3. Nesse capítulo que a gente está estudando, tem 3 pontos chaves. El primero es que las sociedades de crecimiento industrial no son viables, no son sustentables. A primeira é que a sociedade de crescimento industrial não é viável, não é sustentável, é insustentável. Ujú. El segundo es que de nueva vuelta despertamos a este sentido de interdependencia. Então, o segundo ponto é que, mais uma vez, de novo, a gente precisa despertar para esse senso de interdependência. Y el tercero es que, bueno, la crisis que yo estoy llamando ecocivilizatoria, principalmente es una crisis espiritual o de percepción o a nivel de cosmovisión. E que essas crises, que a gente entende como crise civilizatória, na verdade é uma crise espiritual, uma crise de eco ou cosmovisão. Ujú. ¿Eso? Sí. Entonces, esos 3 puntos para mí forman como una parte medular o central de la iniciación que le estamos llamando aquí planetaria y la invitación a despertar a nuestra verdadera naturaleza. Então, esses 3 pontos, eles formam essa espinha dorsal, essa linha medular que ele está chamando, né, que ele está convidando a fazer essa iniciação planetária para a gente reconhecer nossa verdadeira natureza. Perdão. Exacto. Ajá. Uhum. Entonces, para mí esta idea de la iniciación es una de las maneras más fértiles o interesantes de hacer sentido a lo que está ocurriendo, a lo que estamos transitando, al gran desmoronamiento y a las posibilidades que podrían surgir después de él. Então, essa ideia da iniciação, para mim, é uma das ideias mais férteis, mais interessantes para a gente poder lidar com essa ideia do grande desmoronamento. Ujú. Y la razón de ello es porque las iniciaciones han existido desde hace mucho tiempo en las sociedades preindustriales y proveen rumbo y dirección a la vida humana. E a razão disso é que as iniciações, elas acontecem há muito tempo nas sociedades pré-industriais, e elas oferecem rumo, oferecem direção para a espécie humana, né? A gente tem um senso de direção a partir das iniciações. Entonces, algo central de este tipo de experiencias es que una identidad
muere para, como decía antes, y una identidad surge. Y el ejemplo es de los más sencillos, es un rito de paso de la adolescencia en el que empieza un niño y regresa un adulto. Então, uma das essências da iniciação, como eu dizia antes, é que uma identidade morre para outra nascer. E uma das formas de acontecer isso são esses ritos de iniciações da adolescência, onde você entra um menino e sai um adulto, né? Ou entra uma menina e sai uma adulta. Sí. Entonces, pareciera que lo que se nos invita a hacer a los humanos industrializados es dejar igual la niñez y la responsabilidad ligada a la destrucción de la tierra y de nuestros hábitos para conectar con un yo maduro. Então, parece que nessa iniciação planetária a gente está sendo convidado a deixar a meninice, né, a infância, que destrói, que não se responsabiliza, para ingressar no mundo adulto. Y esa no es una nueva propuesta. Los ecopsicólogos, ecopsicólogas vienen proponiendo eso, que en realidad el yo industrializado es un yo inmaduro y que hace falta conectar con un yo ecológico. E isso não é uma ideia nova, na verdade, faz muito tempo que os ecopsicólogos estão falando sobre isso, de como é necessário a gente, como esse eu atual é um eu imaturo e que a gente precisa conectar com um eu adulto ou um eu ecológico. Entonces el ego ecológico, el yo ecológico, está en el centro de la propuesta de la ecología profunda, del trabajo que reconecta y sirve de núcleo de salud y de bienestar desde la ecopsicología. Então, o eu ecológico, ele é no núcleo da ecologia profunda e também é importante no meu trabalho que reconecta, porque ele vai ser o núcleo do nosso senso de saúde. Entonces, la teoría sugiere que desde el yo ecológico surge una responsabilidad cariñosa ante el planeta, que el cuidado de la tierra y de nuestras relaciones surge de manera natural. E a teoria sugere que desse eu ecológico surge essa responsabilidade carinhosa, esse senso de cuidado emerge naturalmente desse eu ecológico em relação ao mundo. Y de los ejemplos tangibles más lindos, más poderosos que yo encuentro de eso es a través de las dinámicas del trabajo que reconecta, en especial del mirar con nuevos ojos. E os exemplos mais lindos que eu encontro nesse sentido vêm das dinâmicas do próprio trabalho que reconecta, essas dinâmicas ligadas ao ver com novos olhos. Entonces, para como concretar un par de cosas, lo que ha de ser compostado desde un punto de vista ecopsicológico es lo que se le llama ontogenia incapacitante. Então, esse eu que precisa ser compostado pelo ecológico, ele é definido pela ecopsicologia como tendo uma ontogenia incapacitante. Sí, Yeah. exacto. Y que es solo un concepto técnico que sugiere que nuestro proceso de desarrollo como humanos llegamos a un límite que está como bloqueado, que no nos permite conectar con el yo maduro o ecológico. Entonces es como un bloqueo, digamos, y nos quedamos en un estado que se le llama patoadolescencia, como de adolescencia patológica, ¿no? Então, é um conceito que indica que é como se a gente tivesse encontrado um bloqueio e que a gente não consegue crescer a partir daquele ponto. E é definido também como patoadolescência, ou seja, uma adolescência patológica, né? Que a gente fica kind of stuck, meio que preso naquele lugar. Sí, entonces eso se utiliza como lente para observar los comportamientos y hábitos de los humanos industrializados. Actúan como si el resto de la naturaleza fuera algo menos, un basurero, una pila de recursos, ¿no? Como decimos. Então, essa é uma lente para a gente poder olhar para os humanos industrializados, que olham a natureza como se eles estivessem acima e a natureza abaixo,
olham como se ela fosse um grande lixeiro ou uma pilha de recursos disponíveis. Ujú. Y es interesante ver que esta ontogenia incapacitante o adolescencia patológica naturalmente ocurriría eh, junto con nuestro ciclo de vida, con nuestra adolescencia, con nuestra adultez, pero o sea, ahora no ocurre así. Hay gente con un yo adulto que es niña y hay gente adulta que quizá nunca conocerá el yo adulto en ese sentido. Então, o interessante é que essa ontogenia incapacitante ou essa adolescência patológica poderia acontecer na nossa própria trajetória pessoal, mas agora não está acontecendo assim. A gente pode encontrar crianças que têm esse eu adulto já formado, e a gente pode encontrar adultos que parece que nunca vão encontrar esse eu adulto delas mesmas, assim. Entonces, lo que en las inmersiones, por ejemplo, donde nos conocimos, Lía, Bruna, yo, el diseño basado en la espiral TQR, yo lo concibo como una especie de iniciación justamente por lo que les estoy platicando ahora. Então, nessas imersões como essas que a gente encontrou, o Adri, a Bruna e eu, que são imersões de 10 dias, ele considera a espiral do trabalho que reconecta um processo de iniciação para esse eu adulto. Ujú. Entonces, esta cuestión de mirar con nuevos y ancestrales ojos tendría que ver como lo que consideramos desde el estudio de la religión como una conversión. Então, esse ponto da espiral de ver com novos e ancestrais olhos tem a ver com, se a gente for olhar a partir dos estudos de religião, tem a ver com converter-se, com conversão, né? Y es como el ejemplo ahí es cuando una persona, ¿no? Es ahora hijo de Shango ¿no? O de Cristo, o de que previo a eso tenía una cierta identidad y una cosmovisión, y cuando conectó con la deidad, ¿no? Hubo un cambio fundamental en quién es, cómo se relaciona con el mundo y cuáles son sus valores. Então, paralelo com isso seria quando a pessoa, por exemplo, se descobre, se percebe, enfim, se converte filha de Xangô, filho de Xangô, ou filha de Cristo, e que antes disso ela tinha uma forma de se relacionar com a sua identidade, e depois disso passa a ser completamente diferente, associada a essa relação, né, de filho ou filha, com essa deidade. Ajá. Entonces, otra idea para ilustrar esto es, en la tradición griega hay un concepto que se llama metanoia. Outra ideia que dá para conectar com isso é que na tradição grega tem um conceito que se chama metanoia. Y meta es como más allá y noia de nous, de mente. Entonces, esta conversión, esta muerte y resurrección, este cambio de identidad, tiene que ver con el ir más allá de la mente lógico-racional. Então, meta tem a ver com ir além, e noia tem a ver com mente. Então, essa ideia tem a ver, de metanoia, tem a ver com a gente conseguir ir além da mente racional, transcender a mente racional. Ujú. Y entonces, desde una perspectiva así del TQR, significaría que esta conversión, este proceso iniciatorio de ir más allá de la mente racional, tiene que ver con el despertar a nuestro ser naturaleza. Então, dentro do TQR, essa conversão, essa iniciação para esse novo ser, tem a ver com entrar em contato com a nossa verdadeira natureza e a gente se entender como ser natureza. Ujú. Y entonces, lo que sugiere esa conversión es que desde tu corazón, desde tu mente, eso implicaría que tú actuarías de manera ética para con los ecosistemas que te rodean. Então, o que implicaria essa conversão é que desde o teu coração, desde a tua mente, naturalmente tu agiria de maneira ética com aqueles que te rodeiam. Ujú.
porque tú también eres eso, yo también soy eso. Entonces, sería lógico que al trascender la ontogenia incapacitante o como le queramos llamar, en realidad conectamos con la verdadera naturaleza de nuestro ser e implica entonces una expansión del cuidado y de compasión, ¿no? Então, seria lógico, eu sou isso e você é a mesma coisa. Então, naturalmente, eu vou superando a ontogenia incapacitante da adolescência patológica, eu vou agir de forma ética, com o meio ambiente. Eso, yo alguna vez le pregunté a Joana en una inmersión con ella de 10 días, le dije, oye Joana, la espiral TQR pareciera que sigue un proceso de iniciación, como el representado, por ejemplo, en el monomito de Joseph Campbell. Aham. Uma vez eu perguntei para a Joana, eu falei assim para ela, Joana, parece que a espiral do TQR, ela parece com um processo de iniciação, como aquele da jornada do herói, que fala o Joseph Campbell. Ajá. Y entonces, el viaje del héroe, ¿no? Y solo me volteó a ver Joana y se rió, no me contestó nada, nomás, y caminó, E, ¿no? e aí Joana olhou para o Adrian e só riu, assim, ela não respondeu nada para ele. Riu assim, não respondeu. Bueno, eso a mí me dio a entender que sí. Y E que, eu resolvi entender que sim. y en realidad, o sea, experiencialmente yo lo he vivido así, ¿no? Yo miro hacia atrás y veo al Adrián, la versión de Adrián antes de la primera inmersión con Joana y la versión de Adrián hoy. Uhum. E eu falo isso porque eu experienciei assim, eu vejo a versão do Adriano antes de encontrar a Joana e entrar no trabalho, e a versão de Adriano hoje. Y no es que, no sé si sea mejor, pero lo que sí sé es que definitivamente ha habido una invitación eh, activa, constante, a despertar a este yo ecológico. Eu não posso dizer que eu estou melhor, mas definitivamente teve um convite constante para para me relacionar com esse eu ecológico. Y para irnos ya más para el cierre y después sus preguntas, una de las cualidades básicas que surge de este yo ecológico de nuestra conexión con el ser naturaleza es la de la resiliencia. Então, para a gente já se encaminhando para o final, uma das qualidades que surgem da gente se conectar com esse ser ecológico é a resiliência. Ujú. Y eso implica entonces a nivel de mirar que decimos, a lo mejor no estás de acuerdo, pero decimos que estar vivo hoy, viva hoy, es un gran regalo, es un momento auspicioso, inclusive por toda la destrucción, por todo el cambio, es todavía una bendición. E esse ver com novos olhos implica da gente conseguir olhar e realmente ver, sentir e ver que estar vivo, estar viva hoje é um grande presente, mesmo diante de toda a destruição, de toda a crise, incluindo tudo isso, é uma grande bênção. Ujú. Y eso implica, entonces, se ha expresado como la crisis climática, como práctica espiritual. O sea, en realidad, lo que apunta esta transformación que les cuento es que el mundo mismo nos invita una y otra vez a este proceso de refinamiento de nuestra mirada para enamorarnos cada vez más, inclusive con la incertidumbre y con la destrucción. Então, essa visão da crise climática como caminho espiritual tem a ver com isso, com a gente poder olhar para o nosso mundo e a gente se enamorar cada vez mais, a gente refinar o nosso olhar para a gente se enamorar, inclusive com a incerteza, com a não certeza sobre o que vai acontecer com o nosso mundo, a gente poder se enamorar com o nosso mundo, incluindo isso.
Entonces la pregunta ahí sería, ¿qué identidad de Adrián, qué versión de Adrián permite enamorarse con el mundo, dar lo mejor de sí y no esperar nada a cambio? Y no, inclusive, saber siquiera que ese amor, ese cariño va a ser algún cambio, no obstante seguirlo ofreciendo. ¿Cómo serías hacer eso? ¿Qué implica? Então, uma boa pergunta seria: qual é a versão de Adriano que é capaz, que consegue, que pode enamorar-se do mundo sem esperar nada em troca? Inclusive, sem esperar que esse enamoramento dê algum resultado. Como seria isso? Que versão seria essa? Essa seria a pergunta. Ujú. Y entonces una potencial, no sé si respuesta, pero al menos algo relacionado es que la versión de Adrián, así deliberada, sería la tierra misma Então, uma en mi resposta forma. não. Aham. Uma resposta, não uma resposta definitiva, mas algo que a gente pode se relacionar é que a versão de Adriano para fazer isso seria a Terra, ela mesma, na minha forma, tomando a minha forma. Ujú. Y entonces eso es lo que implica o sea, eso sería una de las maneras en las que entendemos o tratamos de entender el misterio de despertar a nuestra verdadera naturaleza. Então, essa é uma das maneiras que a gente trata de descobrir o mistério da nossa verdadeira natureza, de despertar essa verdadeira natureza. Ujú. Hay una cita que me gusta mucho, que la repito, que es de un personaje que se llama Martín Lutero, no es Martin Luther King, es otro Martín, que Uhum. dice, si yo supiera que el mundo acabaría mañana, yo seguiría plantando un árbol hoy. Uhum. Tem essa citação que ele gosta muito, não é do Martin Luther King, mas é de Martin Luther, que fala, se eu soubesse, ele fala assim, se eu soubesse que o mundo acabaria amanhã, eu ainda seguiria plantando uma árvore hoje. Y para mí entonces esa intención, esa disposición interna de resiliencia, de compasión, nos habla un poquito de cómo sería esa versión de nuestra humanidad que quiere surgir en este tiempo. Aham. Essa citação nos convida a nos relacionar com a versão, a nossa versão, que quer surgir nesse tempo, a versão de nós que quer surgir. Esta mirada con nuevos y ancestrales ojos, entonces nos nutre, cultiva la resiliencia suficiente, la resiliencia interna, para hacer de la calamidad una bendición. Hum. Então, esse olhar com novos olhos, essa forma de olhar, tem a ver com a gente ter resiliência para fazer do colapso, isso, uma bendição, uma bênção. ¿Sí? Entonces, eso, ojo, eso no implica justificar la destrucción o la maldad, no, lo que implica eso es más bien encontrar siempre el medio hábil para, inclusive lo que tenemos, sea lo que sea que tenemos enfrente, nos siga apuntando hacia nuestra verdadera naturaleza. Então, a gente tem que ter cuidado, porque isso não significa justificar a destruição ou justificar a maldade, mas a gente ter, seja o que a gente tenha na frente, a gente encarar que aquilo está ali para mostrar nossa verdadeira natureza. A gente gera os meios hábeis para lidar com aquilo. Essa ideia dos meios hábeis e da gente transformar o que quer que surja na nossa frente em bênção. Eso, entonces, bueno, esto de mirar con nuevos ojos y ancestrales, para mí es uno de los grandes regalos del PQR porque implica honrar a la totalidad de la experiencia humana, utilizando la espiral, tanto el dolor como lo gozoso, lo bello. Hum. E para mim essa etapa do Novos Olhos é um grande presente do TQR, porque implica é, da gente se relacionar com a etapa anterior, de honrando nossa dor pelo mundo e ver adiante. Ujú. Y entonces, ya para cerrar,
les comparto una cita de Joanna Macy, que tiene que ver con la incertidumbre, ¿no? Uhum. Então, para a gente fechar, vou partilhar com vocês uma citação de Joanna Macy que tem a ver com incerteza. Ajá. Entonces voy a parafrasear, no es exacta, no la estoy leyendo, pero es prácticamente dice, si tuviéramos una píldora así como en la Matrix, ¿verdad? La azul o la roja, y te la dieran a ofrecer, cualquiera, la roja, todo ya va a estar bien, vas a tener certidumbre. O la azul, en la que pues todo va a seguir en realidad igual. ¿Cuál escogerías, no? Então, ele vai parafrasear, não é exatamente, ele não está lendo, mas é mais ou menos assim, se tivesse duas pílulas, né, igual na Matrix, no filme Matrix, uma pílula vermelha e um azul, e na vermelha alguém dissesse, en la roja está todo bien? Não, en la roja hay certidumbre, Ajá. certidumbre, ¿verdad? E la azul, Incertidumbre. ok. Então, na vermelha tem certeza, vai ficar tudo bem, e na azul tinha incerteza. Qual que você escolheria? Ajá. Entonces muchos de nosotros, no, la vermelha, la roja, no, ya quiero, ya. Uf. Pero Joanna sugiere, no, en realidad la azul es la que nos mantiene en ese filo de la navaja en donde nuestra verdadera naturaleza surge. Então, muitos de nós, a gente vai querer a certeza, né? Vai ficar tudo bem. Mas a Joana sugere, tipo, não. Se a gente toma a pílula azul da incerteza, é assim que a gente fica no fio da navalha, de que a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente segue. Ujú. Entonces, cómo es amar, cómo es vivir, cómo es respirar, ¿no? Cómo hacer nuestras vidas, sabiendo que estamos en los tiempos del fin, no en un sentido necesariamente apocalíptico, pero en un sentido en el que un modelo de vida de las sociedades industriales sí o sí tiene que terminar, ¿no? Então, como é para a gente amar, viver nossa vida, fazer nossas coisas, sabendo que a gente está vivendo tempos de final, tempos de fim. E ele não está dizendo isso no sentido apocalíptico, mas no sentido seguro de que tem uma forma de viver que tem que se acabar, que vai se acabar. Uma forma de viver a vida que não está dando certo, que vai se acabar. Entonces el mensaje ahí es para muchos de nosotros que ni más ni menos lo que la crisis ecocivilizatoria sugiere es una profunda transformación de lo que significa ser humano. Então, para muitos de nós, o que vai significar isso é que, nem mais nem menos do que isso, o que a crise ecológica sugere é que a gente vai ter que fazer uma profunda mudança sobre o que é ser humano. É isso que a crise ecológica traz, transforma a nossa Sí, visão do que é ser humano. exacto. Entonces, ya vi el tiempo, yo creo que suficiente de mi monólogo. Gracias por escucharme y ojalá tengan muchas preguntas. Então, acho que por enquanto basta do meu monólogo e agora o Adrian abre para perguntas nossas, assim, para ele. E quem quiser fazer pergunta pode levantar a mão ou abrir mesmo o microfone. De repente, pueden hablar como despacio y a ver si entiendes el portugués y si no, hago mi mejor Eso, acá. exacto. Gracias. Se alguém tem alguma pergunta. Igor, por favor, querido, pode abrir. Obrigado, Adrian, pela fala, muito carinhosa, muito sensível. Fiquei em dúvida, na verdade, eu queria que você falasse um pouquinho mais desse aspecto da resiliência, por que que essa compreensão traz resiliência. Eu acredito que seja por conta essa noção do interser, que nos coloca no lugar de conexão, mas eu queria te ouvir mais nesse sentido. E também por que que o Martin, na sua visão, por que que o Martin fala isso? O Martin Luther, como você falou, de plantar, apesar de... Foi um momento que a Lia ficou um pouco reflexiva, eu fiquei com vontade de te ouvir. Por que que faz sentido continuar plantando? Será que é por conta dessa ideia do interser também? Fiquei em dúvida em relação a isso. Já que não vai ter mais gerações na frente, por que continuar, né?
Isso é uma dúvida que me vem às vezes, porque muita da nossa esperança, da minha esperança particularmente, vem de uma noção de que eu fazendo alguma coisa, eu posso estar contribuindo com uma geração que vai se beneficiar disso de alguma forma. Mas quando a gente entra na perspectiva de que essa geração nem pode vir a ter o direito de existir, me parece que isso pode ser um pouco desesperador no sentido negativo do aspecto, né? ¿Lo Gracias, Igor. comprendiste? Creo que entendí la mayoría. Vale. A ver. Bueno, ok, Sí, y si no me dices, si no toco algo que Igor ok, dijo, ok, me dices. ok. Entonces, empezando por lo de la resiliencia, la idea es que esta noción de identidad ampliada implica o trae consigo una ampliación también de nuestros recursos para lidiar con las cosas, ¿no? Então, essa noção de resiliência tem a ver com uma identidade ampliada que vai além da ideia dos recursos que a gente tem que ter para... ¿va más allá de los recursos, tú has dicho? No, porque esta identidad ampliada trae más recursos para enfrentar de mejor manera cualquier cosa, ¿no? Pronto, a resiliência tem a ver com essa mente ampliada que te traz mais recursos para lidar com as coisas. Entonces, si yo soy Adrián, yo hoy termino aquí, ¿no? Pero si ese es, bueno, tengo ciertos recursos, pero si yo soy Adrián, Adrián Tierra, tengo una infinidad de recursos ahora que se traducen a una resiliencia mucho más efectiva, ¿no? Então, a minha noção estreita de Adriana, se eu termino aqui, eu tenho um par de recursos, mas se eu tenho uma noção de Adriano como terra, eu tenho muitos recursos disponíveis para lidar com o que está na minha frente. Então, essa tem a ver com a noção de resiliência, foi uma ampliada. Y la otra parte que entendí era de la cuestión del interser, de la esperanza y de la acción, ¿no? Y entonces, y de la cita de Martín Lutero, sí, yo creo que ahí radica mucho del entrenamiento, en el sentido de que cuál es el punto de yo hacer algo si no va a tener ningún efecto positivo, ¿no? Ahí. Uhum. Então, a segunda parte da pergunta do Igor que tem a ver com esse interser e que ele relacionou com a citação do Martin Luther, que é qual é o ponto de eu fazer alguma coisa se eu não vou ver os resultados dessa coisa. Tem a ver com treinamento, com um certo tipo de treinamento. Sí, y entonces, bueno, ya saben el libro que traducieron por allá, Esperanza Activa, lo que sugiere al respecto. Lo que yo he notado es que surge una disposición interna mucho más poderosa, pareciera, es medio irónico, pero cuando me libero de los efectos que mis acciones pudieran tener, es inclusive mucho más efectivo y suele ser más poderoso, aunque pareciera lo contrario. Uhum. Então, tem o Esperança Ativa, que foi traduzido aqui no Brasil, fala um pouco sobre isso, mas a minha experiência pessoal pode até parecer irônico, mas não é, acontece isso mesmo. É que esse lugar de não esperar o resultado, me parece que traz um resultado de ser mais eficaz no que a gente vai fazer. Pode ser mais poderoso e mais efetivo. O que quer que a gente faça sem a expectativa de ter resultado naquilo. Y suena muy romántico a lo mejor, pero con un ejemplo así de yo con mi hija, pues actúo para su mejor beneficio, ¿no? Y espero que le ayude y hago y vuelvo a hacer y aprendo. Pero llega un momento en que yo tengo que ya dejar ir eso. Hago. Y pues veo que le ayude. Y a un cierto nivel ya es como, it's beyond me. Like, it's okay. Like, I've done my best. Ya hice. Entonces ya me paro y pues me entrego. Es más como un hacer y luego como un no hacer. A lo que se refiere eso como de esta esperar sin esperar, ¿no? A un nivel. Então, parece uma coisa, soa meio romântico, né? Mas de uma forma prática, por exemplo, está dando exemplo com a filha, né? Ele quer o melhor para a filha e faz tudo para a filha, enfim,
poder andar no mundo do melhor jeito, mas tem uma coisa que é fazer, 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 e depois chega um ponto que você solta aquilo, né? Que ele solta e diz, ok, eu fiz o meu melhor, agora acabou. Então tem uma coisa de fazer, fazer, fazer e depois o não fazer, né? Fazer, fazer, fazer e depois o não fazer. Tem a ver com esperar sem esperar. Creo que la segunda de esperar sin esperar tiene que ver, todo que ver con soltar el control de las cosas. E isso de esperar sem esperar tem a ver com soltar o controle das coisas, a noção de controle. Y entonces regresamos a la cita de Martín Lutero y es como, a ver, pues si lo tienes aquí a un lado, o sea, ¿cómo? Estás perdiendo el tiempo porque estás plantando esto si se va a morir mañana. E aí a gente volta para a citação do Martim Lutero de tipo, por que que você está plantando isso se amanhã vai se perder? Porque isso é em vão? Por que que você está fazendo isso? Y a lo mejor la respuesta que recibiríamos sería algo así como, pues porque sé que esto es lo correcto, sé que esto afirma la vida, sé que esto la celebra, lo demás, no sé. Uhum. Então, a resposta que talvez a gente teria para essa pergunta, tipo, por que plantar se, né, vai acabar o mundo? Uma resposta possível seria porque isso é o correto, porque isso celebra a vida, porque isso preserva a vida e celebra a vida, porque é isso que o resto eu não sei, mas isso é correto. Eso. Entonces, no sé si había algo más, Igor, o más o menos atendí. Sim. Eu compreendi, eu acredito que eu compreendi o sentido. Me parece muito também parecido com o que o Campbell fala no Poder do Mito, quando ele diz que o sentido está no próprio fazer, né? É algo que emerge do próprio se relacionar com aquilo que é significativo. No caso, o plantar da árvore, Ujú. se haveria um sentido ali e por si mesmo, né? Naquela mesma finalidade. Que esse finalzinho, essa última frase me revelou mais, assim, no sentido de por que será que ele faz, né? E foi bem respondido. Eu fiquei com a dúvida apenas quando você falou da ampliação de recursos. Qual seria exemplos, por exemplo, de recursos que surgem quando esse meu olhar para mim mesmo, enquanto também terra, emerge? Sí. Em, por ejemplo, yo noto en mí y en otras personas, ¿no? Pues una conciencia acrecentada, una capacidad de eh, atender el dolor del otro, no curarlo, no, o sea, estar con lo que está ocurriendo en el mundo sin la necesidad de, "Shh, no, ya, no, hay que hablar de otra cosa, o que la guerra, o que esto, ¿ok? Es como that staying power. Eso es una de las cosas que noto, o sea, como de las más de diferencia de una persona que tiene un entrenamiento de este tipo. Hum. O Adriano está dizendo que, respondendo a pergunta do Igor, né, que para ele, essa ampliação de recurso acontece especialmente quando a gente está ele está diante de alguém que está em sofrimento, ou do próprio mundo em sofrimento, e você tem que estar com aquilo, atender, né? Atender no sentido de dar atenção, sem a necessidade de dizer, não, mas isso, mas aquilo, e dar solução para aquilo, mas de ficar no poder, stay in power, empoderar-se daquele lugar oferecer atenção para o outro em sofrimento. E isso eu vejo que tem a ver com ele vê que tem a ver com esse recurso ampliado, assim. Sí, entonces para complementar eso es dicho de otra manera, como que la mente reactiva y el overwhelm, el sobrecogimiento de las cosas y estar todo el rato en estado de el modo de sobrevivencia del sistema nervioso, siempre activo. Eso empieza como inclusive con mayor información de calamidades, de violencia. Hay una mayor capacidad de autorregulación que nos permite estar más tranquilos con lo que ocurre alrededor, ¿no? Então, esse tipo de treinamento, quando a gente tem contato com esse eu mais amplo, ele também trabalha com essa mente reativa, que está em contato com muitas informações de calamidade cujo sistema nervoso está num modo de sobrevivência, né? Então, a experiência que ele está compartilhando é que desse lugar
a gente consegue ficar mais calmo para lidar com o que está vindo, que, enfim, vai continuar vindo e mais, né? Cada vez mais. Dá para ouvir? É que tem muita Dá. criança aqui. Dá, mas já. Eu gostaria de saber, boa tarde, obrigada, né, pela chegada aqui também, a Adriana, e hoje à tarde, né? Eu queria saber o seguinte, quando a gente está trabalhando com uma metodologia em grupos de pessoas que sofreram algum tipo de violência ou abusos bem, enfim, quando a gente chega nesse tipo de grupo, que é muito difícil atravessar, entrar em contato na primeira espiral, que é da gratidão. Então, geralmente, o grupo entra logo na dor e nesse lugar de muita tristeza. Então, eu estou aplicando o TQR para profissionais, né, que trabalham com pessoas que sofreram violência e tal, mas esses próprios profissionais, eles também passam por isso, né? Então, quando eu chego nesse grupo, é muito difícil ficar nesse lugar da gratidão. Imagina quando tentar chegar nos novos olhos. Aí eu fico muito. Talvez você poderia me falar um pouco como é essa travessia, né? Interna mesmo. Talvez seja bastante tempo na gratidão para depois atravessar por outros, fazer uma espiral, né? Fazer a espiral propriamente dita. Gostaria só de saber o que é que você pensa sobre isso, quando a dor é muito grande. Ujú. Sí, creo que entendí, creo que casi todo. Gracias, Janaina. Y creo que tiene razón. De ahí, yo lo que haría con ese sector de la población es eso que dijiste al final, casi 100% enfocarme en la primera fase de la espiral. Gratidão. Sí. Então, ele acha que Jana tem razão, que se eu estivesse trabalhando com esse setor da população, eu ficaria quase 100% do tempo na primeira fase da espiral, na gratidão. Porque, o sea, estas personas con ¿no? experiencia de violencia crónica, de abuso, de trauma, lo menos que quieren es, vamos a honrar el dolor. Espera, no. No. Lo que necesitamos es como las bases para dejarnos de enfocar tanto en eso, uno, para después como quizá volvernos a enfocar, pero ya desde una manera mucho más estabilizada, regulada, agradecida, ¿no? Y ya desde ahí no estar como viviendo en el vórtex del trauma todo el tiempo, como generar este otro espacio. Então, para as pessoas que têm histórico de violência crônica, de abuso, de trauma, é como se não fizesse, não faz sentido falar mais sobre dor, é como se tivesse que ir para outro lugar. E a gratidão oferece isso para que você tenha essa base estável para poder sair desse vórtex do trauma e desse lugar mais estável poder depois tocar os lugares de dor. Sí, porque lo curioso es que algunas de las prácticas, más que otras, aunque estén en una parte de la espiral, muchas veces tocan las 4 fases. Então é curioso porque tem algumas práticas que ainda que elas estejam tão ligadas a uma fase da espiral, elas tocam várias outras fases. Por ejemplo, las prácticas de deep time, de tiempo profundo, cosechando los regalos de nuestros ancestros. Suele ser muy poderosa y ahí es un buen ejemplo que en realidad va más allá un poquito de la clasificación o flujo de las etapas, al menos de manera lineal, ¿no? Como que las engloba muchas de ellas. Então, tem, por exemplo, esse caso curioso das práticas de tempo profundo. Tem uma prática que chama Colhendo os Presentes dos Ancestrais, e essa prática, ela pode ser muito maravilhosa, mas ela pode trazer essas experiências de dor dentro dela.
também, ainda que ela faça parte dessa etapa que a gente está agora, que é vendo com novos olhos, né? O tempo profundo. Sí, entonces, pero así para sintetizar, yo definitivamente favorecería bastante tu intuición de nutrir, cultivar una y otra vez la primera fase de la espiral. Y verás quizá que naturalmente, quizá el grupo se va a mover, se va a ir moviendo en la espiral, pero sigues tú haciendo énfasis ahí como para mantener un contenedor seguro, compasivo, ¿no? Então, se eu fosse você, eu seguiria a sua própria intuição de ficar mais tempo com o grupo na fase da gratidão, e o grupo, por ele mesmo, ele vai se guiar para as fases adiante da espiral. Mas aí você continua oferecendo aquilo para ser como um continente, né? Um container, algo que contém o grupo e que permite aquilo se desenvolver, aquilo se desenvolver. Eso, sí, ayudó, Ajudou? Janaína. Sim, muito obrigada. Faz sentido. Bueno. Obrigada. Ujú. Adrián, como es la hora, son las 4 aquí Sí. en Brasil. Si quieres, podemos despedirnos. Nos queremos como ultrapasar los límites contigo. Sí, está bien, sí. Creo que me tengo que ir a lo que sigue. Ok. Entonces, queremos agradecerte muchísimo. Es siempre muy, muy profundo oírte y te agradecemos como siempre de corazón porque tú fuiste y es la semilla y fruto y todo de lo que ocurre acá en Brasil y ojalá podamos oírte más en otra ocasión en este estudio en los demás. Eso, gracias, Lía. Qué lindo verlos. Gracias, Bruna. Hola, Kemi. Gusto de verte por acá. Y bueno, sí, espero vernos pronto. Sigamos en contacto. Los invito al rato a una presentación que voy a dar en 7 horas. No, sí, 7 horas. Creo que va a ser tarde para ustedes, pero en el Gaian Gathering, si pueden. Si no, nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias. Me encanta escuchar el portugués y estar con ustedes. Así que gracias.